Crianças, nós estamos começando mais uma Célula Kids. E antes de qualquer coisa, feche os olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais uma semana. Que o Senhor esteja com cada criança, cada familiar que está assistindo a Célula Kids. Que o Senhor possa abrir a nossa mente agora, falar no nosso coração, para que a gente ouça a Tua palavra, Deus. E mais que tudo a gente possa aplicá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos começando mais uma Célula Kids, como eu disse, e dando continuidade ao nosso tema desse mês, que é o poder da oração. Semana passada nós aprendemos com Jesus como orar, quando Jesus estava aqui na Terra. Ele nos ensinou como orar, né? Então, ele deixou o Pai Nosso, que nós já conhecemos, e falou que nós deveríamos orar dessa forma. E hoje a gente vai dar continuidade, vai continuar aprendendo o poder que é a oração, que basicamente é a nossa conversa com Deus. Como nós vimos, Jesus é o nosso amigo. E a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, desabafamos, contamos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas inseguranças. E com Jesus não é diferente. A oração nada mais é do que a gente conversar com Deus. Isso que Ele quer, que a gente converse com Ele. Ele já sabe tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente quer falar para Ele. Então vamos continuar a nossa série. E hoje nós vamos aprender com mais uma personagem. Hoje é uma mulher que nós vamos falar. E o nome dela é muito bonito. Eu acho o nome dela muito lindo, né? Ela tem dois nomes, na verdade. Nós conhecemos ela como Esther, mas também na outra língua o nome dela é Radassa. Muito bonito esse nome. E Esther, ou Radassa, ela foi uma pessoa muito importante para o povo dela, porque ela salvou o povo dela de morrer, de ser totalmente acabado. Eles iam matar todo o povo de Esther, mas pela atitude de Esther, eles não foram mortos. Então vamos relembrar a história da Esther. Esther era uma jovem muito bonita que morava com seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, também tem dois nomes. E tinha naquela época um rei que se chamava Xerxes, que também tem um outro nome. E esse rei tinha a sua esposa, a rainha Vasti. E em uma certa festa que eles deram lá no palácio, ele pediu para que Vasti se apresentasse a todos os outros homens, desfilasse, e ela não quis. E quando você falava um não pro rei, era um negócio absurdo, porque todo mundo obedecia ao rei, e Vasti não obedeceu. E aí que foi o problema, né? Junto com os conselheiros, o rei tirou ela não era mais a rainha, e ficou sem rainha. Depois de um tempo, o rei pediu para que os oficiais dele fossem ali perto e trouxessem mulheres jovens, bonitas, porque elas iriam passar um tempo ali no palácio, e depois desse tempo ele iria escolher a rainha que iria ocupar o lugar de Vasti. Então elas passaram lá um tempo, né? Praticamente estavam no spa, pensa, um spa. Elas ficaram durante um ano nesse spa. E logicamente que ele escolheu Esther, que era uma moça muito bonita, muito educada. E então Esther foi a rainha. Só que o rei, ele não sabia que Esther era judia. Eles não sabiam, ninguém sabia que Esther era judia. Porque Esther, ela saiu da cidade dela e estava morando ali com seu tio em uma outra cidade. Só que ela era judia. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, tinha um dos oficiais do rei, se chamava Amã. E Amã, ele odiava os judeus. Então ele sempre estava ali bolando um plano para tirar, exterminar os judeus.
E ele bolou esse plano. Só que aí o tio da Esther descobriu isso e falou: Esther, você vai lá e você vai pedir pra ele, fala pra ele que você é judia, que é o seu povo, pra você salvar a gente, senão a gente vai morrer. Só que Esther estava com medo porque ninguém podia ir até o rei se o rei não chamasse. Então a Esther foi lá, arriscou a vida dela, se colocou diante do rei e o rei não matou ela. O rei ouviu aquilo que ela tinha pra falar e ela falou do plano de Amã, né? Mas antes, o que ela fez? Ela pediu para que o tio dela falasse com todo o povo e pediu para que eles orassem por ela, eles jejuassem em favor dela, para ela poder ir lá. E foi isso que o povo fez. Eles jejuaram, eles oraram pela vida de Esther. Esther foi, não foi morta, ela conseguiu falar o plano de Amã e o povo e ela foram salvos. Amã foi morto, né, porque ele criou todo esse plano, mas ela e o povo dela foram salvos. E o que eu quero falar pra vocês hoje, o que eu quero ensinar pra vocês com a história da Esther, a importância da gente orar com outras pessoas, né? A gente ora em casa, sozinho, mas a gente precisa orar com outras pessoas também, na igreja, na nossa casa, com a nossa família. Esse povo se juntou, orou, jejuou e eles conseguiram vencer, eles conseguiram viver. E a nossa oração, ela tem muito poder. Se a nossa oração tem poder, imagina todas as orações, todo mundo orando. Então, a gente precisa orar pelas pessoas e a gente precisa orar com as pessoas, tá? Então, o meu desafio para vocês hoje é que vocês anotem os pedidos da igreja, da casa de vocês e chamem o papai, a mamãe, o tio para orarem juntos pelo nosso país que está passando pelo Covid, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas que estão perdendo seus familiares. A gente precisa orar pelo consolo dessas pessoas, a gente precisa orar por tantas outras causas, pela política. Então, anotem esses pedidos e junto com a família de vocês, orem por isso. Clamem ao Senhor, porque o povo judeu, o povo de Esther orou e eles conseguiram vencer e não foram mortos. Então, essa foi a nossa célula aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.